Capítulo 5. Quando Dunstan Cass saiu do chalé, Silas Marner estava a menos de 100 metros de casa, vindo da cidade com um saco jogado nas costas à guisa de sobretudo e levando um lampião de metal com painéis feitos de chifre. Suas pernas estavam cansadas, mas a mente despreocupada, sem qualquer pressentimento de mudança. A sensação de segurança, em geral, deriva mais do hábito do que da convicção, e talvez por isso persista mesmo quando ocorrem modificações que deveriam provocar alarme. O período de tempo durante o qual nada aconteceu é, dentro desta lógica do hábito, a razão alegada para que nada venha a acontecer. Mesmo que a passagem do tempo seja justamente o que torna o evento iminente. Um homem é capaz de nos dizer que trabalha há 40 anos numa mina sem jamais ter sofrido um acidente, como se isso fosse razão para ele não ter medo mesmo, que o teto esteja a ponto de desabar sobre sua cabeça. É comum observarmos também que quanto mais velho alguém se torna, mais difícil é para ele conceber a própria morte. Essa influência do hábito tinha de ser forte em um homem como Marner, cuja vida era tão monótona que ele não costumava conhecer pessoas, nem se defrontava com novidades que o fizessem pensar no inesperado, no imponderável. E isso explica com toda a clareza porque tinha a mente tão despreocupada, embora tivesse deixado sua casa e seu tesouro mais vulneráveis do que nunca. Silas pensava no jantar e o fazia com dupla satisfação. Primeiro, porque estaria quente e saboroso, e segundo, porque não lhe custara nada. O pedaço de porco fora um presente de uma excelente dona de casa, a senhorita Priscilla Lemmeter, a quem ele entregara naquele dia uma bela peça de linho. E era só mesmo na ocasião em que recebia um presente assim que Silas se concedia o prazer de uma carne assada. O jantar era a sua refeição favorita, pois era um momento de êxtase, quando o coração se aquecia ante a visão de seu tesouro. Sempre que tinha carne para assar, deixava para o jantar. Mas nessa noite, mal acabara de amarrar a carne com toda a engenhosidade e de pendurá-la, como deve ser feito, na corrente com a chave da porta na ponta. Se lembrou de que precisava de um fio muito especial para um trabalho que teria de começar no dia seguinte bem cedo. Esquecera-se completamente disso, porque ao voltar da casa da senhora Lemmeter, não passara pela cidade. Não queria perder tempo saindo para fazer compras de manhã. A névoa estava forte lá fora, mas havia coisas mais importantes para Silas do que seu próprio conforto. Sendo assim, erguendo o pedaço de porco bem alto no gancho e munindo-se do velho embornal e de um lampião, saiu para a caminhada que, com um tempo bom, não levaria mais do que 20 minutos. Não podia trancar a porta de casa sem desfazer o perfeito arranjo para pôr a carne a assar, o que lhe atrasaria o jantar. Não valeria a pena tal sacrifício. Que ladrão apareceria na pedreira numa noite como aquela? E por que apareceria logo naquela noite, se nunca tinha aparecido ao longo de 15 anos? Essas questões não estavam muito claras na mente de Silas, apenas serviram para compor um vago, mas bem armado cenário para sua total ausência de ansiedade. Silas alcançou a porta sentindo-se satisfeito por ter cumprido a tarefa.
Ao abri-la, seus olhos míopes acharam que tudo estava como havia deixado, exceto pelo fogo, agora mais alto e quente. Atravessou a sala, pondo de lado o lampião e tirando o chapéu e o saco das costas, enquanto apagava, com os pregos das próprias botas, as pegadas deixadas pelos pés de Dunstan. Depois aproximou mais a carne do fogo e sentou-se para a agradável tarefa de, ao mesmo tempo, aquecer-se e apreciar o preparo do jantar. Qualquer um que o observasse assim, com a luminosidade avermelhada do fogo refletindo-se no rosto pálido, naqueles olhos estranhos e apertados, em seu corpo descarnado, talvez entendesse a mistura de desprezo, pena, medo e suspeita com que era visto por seus vizinhos de Raveloe. E, contudo, poucos homens podiam ser mais inofensivos do que o pobre Marner. Em sua alma simples e sincera, nem mesmo o crescente apego e a adoração ao ouro podiam fazer com que praticasse o mal contra alguém. Com a luz de sua fé apagada e todas as afeições terminando em desolação, ele se aferrara com todas as forças ao trabalho e ao dinheiro. E como ocorre com todos os objetos aos quais um homem se devota, estes o moldaram à sua imagem e semelhança. Seu tear, conforme Silas ia tecendo sem parar, também foi tecendo algo, confirmando mais e mais o desejo monótono por sua resposta também monótona. O ouro, à medida que Silas sobre ele se debruçava, vendo a quantia aumentar, transformava seu poder de amar num isolamento duro, como o seu próprio. Assim que se sentiu aquecido, Silas começou a pensar que ainda ia demorar muito se fosse esperar o fim do jantar para pegar seus guinéus, e que seria uma visão agradável tê-los sobre a mesa enquanto degustava o repasto inesperado, porque a alegria é o melhor dos vinhos, e seus guinéus eram nesse aspecto uma espécie de vinho de ouro. Então se levantou, colocou a vela no chão ao lado do tear, espanou a areia com a mão e tirou do lugar os ladrilhos, sem notar nada de anormal. A visão do buraco vazio fez seu coração dar um salto violento, mas Marner não pôde acreditar de imediato que o dinheiro desaparecera. O que sentiu foi apenas terror e uma vontade enorme de afastá-lo. Passou as mãos trêmulas por todos os cantos do buraco, tentando acreditar que seus olhos lhe pregavam alguma peça. Em seguida, ergueu a vela e o examinou com toda a atenção, estremecendo cada vez mais. Afinal, começou a tremer com tal violência que deixou cair a vela e levou as mãos à cabeça, tentando acalmar-se, tentando pensar. Será que tinha posto o ouro em algum outro lugar, numa resolução repentina tomada na noite anterior e se esquecera? O homem que se afunda em águas escuras busca firmar o pé, ainda que em pedras escorregadias. E Silas, agindo como se acreditasse em esperanças infundadas, tentava adiar o momento do desespero. Procurou em cada canto da casa, virou a cama de cabeça para baixo, sacudiu-a, desalinhou-a. Procurou no forno de ladrilhos, onde deixava os espetos. Quando já não havia mais lugar para ser revistado, tornou a se ajoelhar e a passar a mão por dentro do buraco. Não restava mais um só refúgio capaz de abrigá-lo, por um instante que fosse, da terrível verdade. Mas, sim, existe um tipo de refúgio que sempre surge com a prostração do pensamento ante uma emoção avassaladora.
a expectativa das impossibilidades, a crença em imagens contraditórias, algo que é ainda diverso da loucura porque pode ser dissipado por um fato externo. Silas ergueu-se tremendo e olhou para a mesa. Não estaria sobre ela o dinheiro? Mas não havia nada ali. Então se virou e olhou para trás, em torno, em todas as direções, forçando os olhos castanhos na busca dos sacos, naqueles lugares onde já os procurara em vão. Enxergava cada objeto dentro de casa, mas o dinheiro não estava lá. Mais uma vez levou a cabeça às mãos trêmulas e soltou um longo e lancinante grito, o grito da desolação. Depois ficou imóvel por alguns instantes, mas o grito o aliviara da pressão enlouquecedora da verdade. Virou-se, arrastou-se até o tear e se sentou no banco onde trabalhava, buscando-o instintivamente como o mais forte contato que poderia ter com a realidade. Agora que todas as falsas esperanças estavam acabadas e o primeiro choque da certeza passara, a ideia de um ladrão começou a tomar corpo e Silas a encarou com sofreguidão, porque um ladrão poderia ser agarrado e obrigado a devolver o ouro. Tal pensamento o fez recobrar as forças e ele se levantou do tear em direção à porta. Ao abri-la, a chuva o fustigou, porque caía com mais e mais força. Não havia pegadas para serem seguidas numa noite como aquela. Pegadas? Quando teria o ladrão aparecido? Em sua ausência durante o dia, a porta estivera trancada e ele não vira qualquer marca de invasão ao voltar, ainda com luz. E à noite também, disse a si mesmo, tudo estava intocado, como ele havia deixado. A areia e os ladrilhos não pareciam ter sido removidos. Teria sido mesmo um ladrão que levara os sacos? Ou fora um poder cruel que mão alguma poderia alcançar e que se comprazia em desgraçá-lo uma segunda vez? Estremeceu ante esse temor vago e tentou concentrar-se, com grande esforço, na hipótese do ladrão com mãos, que poderia ser agarrado também por mãos. Seus pensamentos analisaram cada vizinho que tivesse feito algum comentário ou pergunta que agora lhe parecessem motivo de suspeita. Havia Jan Rodney, ladrão de caça e suspeito também por outros motivos. Sempre cruzava com Marner em suas andanças pelos campos e sempre soltava um gracejo a respeito do dinheiro do tecelão. Sim, e uma vez deixara Marner irritado, ficando muito tempo junto ao fogo depois de se aproximar para acender o cachimbo, em vez de ir tratar da própria vida. Jim Rodney era o homem, e esse pensamento trazia algum conforto. Jim podia ser encontrado e obrigado a devolver o dinheiro. Marner não queria puni-lo, mas apenas ter o ouro de volta, o ouro que se fora para longe, deixando sua alma como um viajante vagando sem rumo no deserto. O ladrão precisava ser apanhado. A noção de Marner sobre a autoridade legal era confusa, mas ele achava que devia denunciar o ocorrido. E as pessoas importantes na cidade, o pastor, o delegado e o Squire Cass, obrigariam Jim Rodney, ou quem quer que fosse, a devolver o dinheiro. Marner saiu correndo pela chuva, impelido por essa esperança, sem sequer se lembrar de pegar o chapéu, nem de trancar a porta, até porque achava que não tinha mais nada a perder. Correu muito, até ficar sem fôlego e ter de diminuir um pouco o passo, no momento em que entrava na cidade, perto da esquina onde ficava o Rainbow. O Rainbow era, na visão de Marner, um lugar de luxo,
para o entretenimento de maridos ricos e corpulentos, cujas mulheres tinham estoques supérfluos de peças de linho. Um lugar onde esperava encontrar os poderosos e dignitários de Raveloe e onde poderia tornar pública a sua perda com maior rapidez. Ergueu a tranca da porta e virou-se para o bar e a cozinha muito iluminados que ficavam à direita, ponto onde costumavam se reunir os fregueses menos abastados do lugar. O salão da esquerda é que era o local reservado à sociedade mais refinada, onde o Squire Cass costumava usufruir do duplo prazer de conviver com seus vizinhos e dar-lhes a honra de sua presença. Mas esse salão naquela noite estava às escuras, pois os frequentadores que ornavam seu espaço, entre eles Godfrey Cass, se encontravam na festa de aniversário do Sr. Osgood. Em consequência disso, o número de pessoas nas cadeiras de espaldar alto da cozinha era muito maior do que o habitual. Vários personagens, que normalmente teriam sido admitidos no salão para dar mais oportunidades a seus superiores de fazer bravatas e serem condescendentes, contentavam-se naquela noite em se divertir tomando aguardente com água no lugar onde podiam fazer bravatas e ser condescendentes na companhia daqueles que clamavam por cerveja.